Boa noite, pessoal! Boa noite, família MES! Como vocês estão? Eu já estava com saudade aqui de... Oi, Nair! Nair participa da turma número 15 do MES. Obrigado pela consideração. Nair já fez ali um monte de pergunta. Zelinda do meu coração, Paulinha que participa do livro. Paulinha faz o seu testemunho no nosso livro. Tava com saudade aqui de já fazer as lives, né, gente? Semana passada foi a turma do MES e essa semana eu tive que dar uma aula. Tudo bom, Paulinha do meu coração? Eu tive que dar uma aula para um laboratório. Tudo bom, Laí? E eu fico realmente com saudade de fazer aqui nossas lives, esse nosso encontro semanal para falar sobre saúde. Obrigado. Essa semana, gente, vocês sabem que é uma semana muito especial para mim. Eu estou de coração assim transbordando porque saiu o meu livro, foi lançado o livro do MES nas livrarias. Eu espero que vocês estejam gostando do livro. As pessoas que pediram o livro pelo meu Instagram, né, no site do clube, elas já estão recebendo, né? Já recebi alguns testemunhos das pessoas que já começaram a ler e adoraram e agradeceram a dedicatória que eu fiz. Eu fiz com muito carinho, personalizada para cada pessoa, a dedicatória escrita. Eu já acabei, gente, com 5 canetas. 5 canetas, juro para você, eu tô na 5ª caneta, já acabei com 4, eu tô na 5ª caneta e acaba a tinta, né? E eu passo para outra para escrever a dedicatória com muito carinho, né? Porque a dedicatória ela é diferente, não é igual para as pessoas. Eu sempre começo escrevendo obrigado pelo carinho, porque realmente vai receber, tá bem, Guidinha? Se não recebeu, vai receber. Hoje, por exemplo, foram enviados mais de 100 livros, porque realmente, graças a Deus, foram muitos pedidos e o pessoal lá toda da equipe do MES fez o máximo, né, para recebermos o livro essa semana. Então foi o tempo de eu fazer as dedicatórias e eles enviarem, e é uma logística que não é fácil, então eu só tenho que ter paciência, mas o livro já vai ser enviado para todas as pessoas com a dedicatória. E quem quiser comprar, os ansiosos que não quiserem pedir com a dedicatória, podem ir já nas livrarias, que é a FENAC. Eu fui na FENAC de Aveiro e já estava lá o meu livro, tanto que eu tirei uma foto do lado do livro do Mark Hyman, que é um dos maiores nomes da medicina funcional nos Estados Unidos, e eu fiquei realmente emocionado de ter um livro do lado do livro do Mark Hyman. Nair, você que é do MES, tá? Hoje, por exemplo, eu já falei, eu já não atendo pacientes de primeira vez, eu atendo só os pacientes do MES, porque não é por privilégio de ninguém, é porque eu não tenho tempo, então eu tive que selecionar, e os pacientes e os meus alunos do MES, eles confiaram no meu trabalho, entraram na minha família, então eu atendo esses pacientes. Hoje, por exemplo, eu atendi 4 pacientes novos do MES e pronto, foram pacientes maravilhosos. A Vera, uma querida, vieram lá do sul. Hoje eu atendi 4 pacientes do sul do Portugal, vieram todos aqui. Infelizmente o dia em Aveiro estava péssimo, tá uma chuva horrorosa aqui em Aveiro hoje. Não é o Aveiro lindo, ensolarado. De manhã, por acaso, acordou com um dia lindo de sol. Eu até coloquei uma foto do dia clareando com o sol. Eu adoro, né? O sol é uma energia maravilhosa, só que começou a chover e agora à tarde estava chovendo muito. Mas todo mundo vai receber, tá bem? Todo mundo vai receber o livro. Os alunos do MES também vão receber os livros. É o que eu digo, gente. Eu só tenho que ter tempo e caneta para fazer todas as dedicatórias. Mas o livro tem receita. Paula, já que você perguntou, eu vou falar para você como é que é o livro do MES. Tá bem aqui o livro, para quem não sabe, saiu essa semana. O livro que eu escrevi ao longo do ano passado, com muito carinho, que nada mais é do que eu materializei o método de emagrecimento saudável, né? Aqui tem uma dinâmica um pouquinho diferente. No MES a gente faz os desafios, etc. E aqui no livro eu coloquei todos os pilares do MES e escrevi, né, de uma forma metafórica, bastante simples. Eu gosto de fazer bastante metáforas para as pessoas entenderem. Não está um livro complexo, não é um livro técnico, é um livro bem tranquilo, mas que explica como realmente você pode otimizar na sua vida várias vias metabólicas para ter um emagrecimento e a saúde que você deseja. Então é o livro do MES. E como é que eu dividi esse livro? Primeiro, eu tive a honra de ter o prefácio
do Dr. Manuel Pinto Coelho e a doutora Ivone Mirpuri, que são dois colegas que eu adoro e admiro muito e que me deram o privilégio de fazer o prefácio desse livro. Depois o livro, ele tem uma parte que eu faço introdução, então eu conto a história da minha vida, como é que eu comecei nessa área da medicina ortomolecular e etc, falo da minha família, etc. Tem um pouquinho de biografia minha. E depois tem 7 capítulos que são os 7 pilares do MES. Então eu falo sobre os 7 principais pilares que eu acredito que são vias que a gente tem que otimizar nesse nosso mundo que a gente vive, estressado, um mundo cheio de comida, um mundo sem tempo. Então eu coloquei ali 7 pilares. Carolina do meu coração, você vai receber, porque eu fiz... Carolina Loureiro, eu fiz a dedicatória, etc., porque eu lembro do nome, e você vai receber também, deve estar recebendo esses dias, Carolina. Então é assim, os 7 pilares. Quais são esses pilares? Alimentação, jejum, né? Então o que eu acredito que seja uma alimentação perfeita para esse processo de emagrecimento saudável. As estratégias de jejum, então eu falo sobre jejum, né? Essa técnica fantástica de saúde e emagrecimento. Modulação do estresse, fundamental, tá? O estresse é uma via que desregula os nossos hormônios. O excesso de cortisol armazena gordura no seu fígado. O estresse de cortisol interfere com o seu metabolismo. Ou seja, é um hormônio que a gente tem que modular no nosso corpo. E essa palavra modular é muito importante, porque não é um hormônio que a gente tem que acabar com o nosso corpo. O cortisol é quem mais vai nos ajudar nos momentos de jejum. Você tendo cortisol sendo liberado no momento certo, né, na quantidade certa, ele é o seu melhor amigo. Se você tiver o cortisol sendo liberado nas horas erradas ou em excesso, ele pode ser um inimigo. Então ele é um hormônio fantástico, desde que você saiba regular ele no corpo, o que eu chamo modular. Modular o estresse é basicamente isso, é saber equilibrar o seu ciclo circadiano. O ciclo circadiano, né, como o nome diz, é o ciclo que dura cerca de um dia, é a nossa oscilação de hormônios ao longo do dia. E a gente respeitando, sabendo otimizar os hormônios na hora certa, o seu corpo funciona, que é uma maravilha, e você tem bastante atividade à noite, de manhã, e à noite você consegue relaxar e dormir. Então, regular o ciclo circadiano, modulação do estresse, é o capítulo número 3. O capítulo número 4 eu falo sobre detox, técnicas de detoxificação. A gente vive num mundo contaminado, num mundo cheio de fatores que desregulam o nosso corpo. Então a gente tem que se blindar, né? Se adaptar a esse mundo cheio de agentes externos. São as exotoxinas, né? Toxinas do ambiente, e eu explico como é que a gente pode trabalhar nosso corpo e limpar o nosso corpo desse excesso de toxinas que existem. Então esse é o capítulo número 4. O capítulo número 5 eu falo sobre atividade física. Atividade física é outro pilar importantíssimo de saúde. Como eu explico no capítulo, não é o primeiro, mais importante pilar no processo de emagrecimento. O mais importante pilar é você regular o seu metabolismo a partir da alimentação e estratégia de jejum. Mas a atividade física, ela vai gerar repercussões metabólicas fantásticas para, principalmente, você depois manter o seu peso desejado e a saúde que você quer. Então, a atividade física é um pilar fundamental e eu explico ali quais são as melhores formas de a gente introduzi-la, a forma inicial que a gente deve introduzir na nossa vida e como a gente depois deve manter a atividade física regular na nossa vida. O outro capítulo é a higiene do sono. Então, é o capítulo em que eu explico, né, as formas... Detalhe, gente, todos esses capítulos eu coloquei, para ficar bem didático, listas. Então, assim, dicas para... Todos têm dicas. Dicas para você modular, fazer a higiene do sono. Então, eu dou lá, por exemplo, eu não lembro, a higiene do sono, eu acho que são 20 dicas. 20 coisas que você deve fazer, introduzir na sua rotina para modular. Então eu falo desde antes de dormir, colocar a perna para cima, que isso é uma das técnicas que você ajustar o sistema nervoso parasimpático, né? Fazer um mantra, uma respiração e etc. Trocar as luzes do quarto por luz vermelha, para você não ter o estímulo da luz
da energia luminosa com espectro de radiação azul e branca na sua retina para não inibir a produção da melatonina. Então tem lá 20 dicas. No capítulo do estresse também são 20 ou mais dicas para modular o estresse. Dicas todas, gente, bem pragmáticas, dicas práticas para você introduzir na sua rotina. E aí, o último capítulo, então esse é o capítulo do sono, e o 7º capítulo dos pilares do MES, eu falo sobre o intestino. Então, o intestino hoje a gente sabe que é um órgão que ele é fundamental para um processo de emagrecimento saudável. As nossas bactérias, elas regulam o nosso metabolismo, elas regulam os nossos centros de saciedade e apetite, elas regulam as nossas vias inflamatórias, elas regulam a produção de vitaminas, a produção de neurotransmissores, ou seja, as bactérias intestinais, elas são protagonistas no papel do emagrecimento. Então a gente sabe que a gente tem que estruturar e manter muitas bactérias que nos ajudam, né, e eliminar excesso de bactérias erradas e fungos que nos atrapalham. E a gente consegue isso com hábitos de vida saudáveis, né? Não é matar bactéria patogênica, não é tomar antibiótico, mas é sim utilizar alguns suplementos, técnicas naturais para equilibrar o nosso ecossistema intestinal, né? Aquele processo chamado disbiose, que você tem ali um intestino completamente desregulado. Então, eu ensino como a gente faz isso em prol do emagrecimento, tá? Para quem não sabe, gente, desregular bactéria faz você engordar de uma forma... Antibiótico engorda, tá? Antibiótico, para quem não sabe, sempre que você toma um antibiótico, cuidado com o seu peso, porque tomar antibiótico faz você engordar. A prova que eu te dou disso é que muitos pecuaristas usam antibiótico para engordar o gado. Eles dão muito antibiótico para coitado dos animais, né? Para eles engordarem mais rápido. Por quê? Quando você dá antibiótico, você desregula a sua flora intestinal e essa flora intestinal desregulada vai te engordar. Então, fundamental, intestino, otimizar bactérias intestinais, otimizar a absorção intestinal para o emagrecimento saudável. E aí terminaram os 7 pilares do MES, mas o livro não termina por aqui. Eu fiz um capítulo especial falando os 10 S's do sucesso do MES. Há um tempo atrás eu dei uma aula falando sobre os S's da saúde, fiz uma mnemônica, né? E criei 10 palavras que começam com S, que são pilares para o emagrecimento saudável. Então eu escrevi um capítulo sobre essa aula, os 10 S's do sucesso do MES. E o capítulo seguinte eu falo sobre as 100 dicas MES para o emagrecimento saudável. Então eu dou uma lista de 100 dicas que você deve introduzir na sua vida ao longo da questão dos antibióticos. Antibiótico é antibiótico é fogo, meu filho. Antibiótico é o tal negócio. O médico, quando prescrevesse antibiótico, ele devia pensar assim: será que vale a pena eu dar antibiótico para esse paciente? O risco é muito menor do que o benefício, etc. Infelizmente, acontece o contrário. Chega um paciente numa consulta e eu vejo muitos colegas, infelizmente, assim, toma antibiótico, pode fazer bem, pode ser que seja. Aí você vê, essa semana mesmo, uma ex-secretária minha, aqui da clínica, que é muito minha amiga, ela me ligou dizendo que tinha pego uma gastroenterite da filha. E ela estava com muitos vômitos e diarreia. E aí ela foi nas urgências, porque era tarde, ela não quis me incomodar, e foi nas urgências e recebeu uma receita. Só que ela já me conhece, trabalhou comigo, e ela viu a receita do médico, e ela não tomou, e no dia seguinte, ela me mandou a receita pelo WhatsApp, e no dia seguinte eu vi e respondi ela. Gente, era inacreditável a receita. A receita tinha analgésico opioide, da família dos tramadol, né? Ela tinha um analgésico opioide, ela estava realmente com um pouquinho de cólica abdominal, mas não a ponto de dar um analgésico opioide. Ela tinha analgésico opioide, ela tinha remédio para enjoo, a metoclopramida, ela tinha remédio para prender o intestino, a loperamida, ela tinha antibiótico, ciprofloxacina, para tratar não sei o que, porque era claro que ela tinha uma virose, não tinha que dar ciprofloxacina, e ela tinha mais uma coisa que eu esqueci agora. Ou seja, a receita tinha 5 componentes, né, de substâncias químicas, nem sei porquê, né? Porque aquilo era uma gastroenterite viral, a filha teve e ela pegou da filha. Ou seja, na verdade, a orientação para ela era única e exclusivamente, né, ali dar um soro
para ela melhorar dos vômitos e etc. Passar um probiótico para ela melhorar da diarreia. Mas o antibiótico, nesse caso, era uma coisa completamente necessária. E esse antibiótico que as pessoas ficam tomando de formas desnecessárias, isto fazem desregular uma série de coisas no seu corpo. Eu amanhã vou dar uma palestra para médicos falando sobre uma das condições muito relacionadas com esse uso inadvertido de antibióticos, que são as síndromes fúngicas. Alterações, excesso de fungos no organismo das pessoas, que hoje é muito prevalente, que você pode encontrar, né? Você pode perceber se você tem, ou ver se alguma pessoa ao seu redor tem, naquela pessoa que tem cansaço, tonturas, tá sempre com fome, fome de comer doces, porque o fungo pede doces, alergias, né? Comichões, coceira no ouvido, caspa no cabelo, língua branca, aqueles escotomas visuais, né? A pessoa que fica vendo estrelinha, distensão abdominal, candidíase de repetição, candidíases no corpo, né? Na boca, etc. Onicomicoses, micoses na unha, micoses na pele, aquelas manchinhas brancas na pele que chama-se pano branco ou tinha corporal. Ou seja, uma série de condições que as pessoas nunca associam, irritabilidade, ansiedade, de condições que as pessoas não associam e muitas vezes é o fungo que está no intestino daquelas pessoas. Por quê? Porque o fungo ele é um parasita que quando está em excesso no nosso corpo, a gente tem fungo, todo mundo tem fungo no corpo, mas quando ele está em excesso, ele começa a gerar uma série de condições para ele se beneficiar. Aftas na boca, exatamente, aftas na boca, você olhe para ver se você não tem um excesso de síndrome fúngica, tá? Uma síndrome fúngica, um excesso de fungos no seu corpo. É muito comum isso, porque ele desregula a sua motilidade gástrica, por exemplo, vai alterar, ele produz, né, aumenta a produção de gases e substâncias que vão interferir com todo o funcionamento do seu trato gastrointestinal. Então isso é muito prevalente, é muito comum, e a principal causa que hoje existe no mercado chama-se uso inadvertido de antibióticos. Antibiótico virou água, e aí você fica tomando antibiótico sem necessidade. É assim, gente, o recado que eu quero dar é só assim, toma antibiótico em último caso. Tome antibiótico quando você realmente está com uma infecção bacteriana, daquela pesada. Como é que eu vou saber? Primeiro, escolha médicos, né, que você entenda que são médicos, né, não é aquele médico que quer despachar você. A maioria dos médicos hoje, eles não tratam a criança, eles tratam a mãe. Porque enquanto a mãe não tiver um antibiótico, ela não sai da consulta. Então, muitas vezes, o médico, coitado, ele não tem culpa, ele tem que ali resolver a situação e aí dar um antibiótico para se livrar da mãe. E não sabe o mal que está fazendo para aquela criança, né? Porque o antibiótico, inclusive, interfere com uma série de vias neurocognitivas. Hoje está muito relacionado ao antibiótico com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, não é para ficar dando antibiótico, porque você mata uma série de bactérias boas para a sua saúde, né? E que seu corpo precisa para funcionar bem. As pessoas não têm noção. À luz do conhecimento de 2024, os médicos todos têm que pensar sempre nas bactérias do intestino. Por quê? Porque os últimos maiores investimentos em estudos científicos foram nessa área. Nos últimos 10 anos, houve um boom no conhecimento. O médico que não se atualizou nos últimos 10 anos, que é formado há 20 como eu, há 30, sei lá, e ele não se atualizou nos últimos 10 anos sobre esse conhecimento da microbiota intestinal, ele está muito desatualizado. Tá? Em 2016, terminou o projeto Microbioma Humano. Ele começou em 2007 e acabou em 2016. Projeto Microbioma Humano. O Instituto Americano financiou um projeto de milhões de dólares para estudar só a microbiota. E ele trouxe conhecimentos absurdos. E também na Europa aqui, junto com a China, eles tiveram um outro projeto chamado MetaHit. Pode botar no Google aí, vocês vão ver. MetaHit, que estudou a metagenômica do Human Intestinal Tract. Então, MetaHit é o estudo da microbiota, da metagenômica. Eles ainda foram mais ainda estudando a interação da genética microbiana com o ser humano. Então, o estudo da metagenômica do Human Intestinal Tract. Estudo MetaHit. Esse estudo foi de 2008 a 2012. Já terminou esse estudo há 10 anos. E depois desse estudo, quando o estudo foi finalizado, começaram a sair uma imensidão de artigos científicos
baseados nos conhecimentos desses estudos, que foram, né, de bilhões de dólares e que foram esclarecedores para mostrar uma série de coisas que a gente não sabia do intestino humano. Não sabia, a gente só estudava bactéria por aqueles examezinhos de fezes, né? Uma coisa analógica. Hoje a coisa é digital, hoje a coisa é mapeamento do DNA, né, bacteriano. Então você começa, inclusive, a descobrir muitas estirpes que não se sabia antes. Eu hoje mesmo publiquei no Instagram, né, no meu Reels, para quem não viu ainda, depois vai ver, uma bactéria, Oscillospira, que era uma bactéria até então pouco conhecida, e hoje já se sabe que ela tem uma relação direta com o emagrecimento. Eu mostro um estudo publicado recentemente falando que viram lá grupos, o grupo que tinha muita bactéria tinha um corpo saudável e o grupo que tinha pouca bactéria porque usava muito antibiótico, o estudo cita antibiótico e metais pesados e mostra que esses pacientes com alta exposição a metais pesados que destrói a flora intestinal e no caso essa bactéria, e também as pessoas que usavam muitos antibióticos tinham essas bactérias alteradas e o corpo mais com excesso de peso. Então o estudo é muito interessante, para quem quiser, tem lá a referência no meu Reels de hoje, e vocês vão ver que isso é literatura científica atual, mostrando como a desregulação da nossa flora intestinal faz você engordar. Então eu estava falando tudo isso só por causa do capítulo número 7, que era do intestino, né? Eu já passei, né? O 7 é o intestino, depois tem as 10 dicas de saúde, os 10 S's do sucesso MES, é o capítulo. Depois tem as 100 dicas de emagrecimento MES. Depois tem os 100 alimentos que mais potenciam o seu emagrecimento. Esse é o capítulo 10, os 100 alimentos que mais potenciam o seu emagrecimento. E depois o apêndice. Detalhe, gente, em cada capítulo tem testemunhos de alunos do MES. Então, eu tive o prazer, como a Ana Paulinha, que está aqui, Ana Paula Palhão, que deu testemunho. Eu tive vários pacientes que deram a honra de participar do meu livro e estão dando na primeira pessoa os testemunhos de... O pessoal da editora, os meus pacientes, meus lindos alunos do MES deram até fotos de antes e depois. Mas os editores acharam que poderia ser um pouquinho de invasão de privacidade colocar fotos dos pacientes, dos alunos do MES. Então eles preferiram não colocar, então infelizmente não teve as fotos, meus pacientes lindos, que agora estão lá todos elegantes, mas o livro do MES você pode comprar aqui na minha plataforma, no meu Instagram, tem ali o link, eu mando o livro autografado, mas você atualmente pode comprar em qualquer livraria de Portugal, na FENAC, na Bertrand, na UC, todas essas livrarias já tem o livro, tá bem, Flor Bela? Obrigado. E aí, o último capítulo, 100 alimentos que potenciam o seu emagrecimento, então eu fiz uma lista de 100 alimentos e coloquei um resumozinho do motivo pelo qual ele ajuda no emagrecimento. E no final tem um apêndice que tem ainda a pirâmide do MES, tem um apêndice que eu coloco uma lista de punks, plantas alimentícias não convencionais que a gente deve introduzir na nossa vida. Depois eu coloquei uma lista de chás, infusões e chás que ajudam o processo de emagrecimento. Depois eu botei a lista de cabazes biológicos. E para finalizar, o livro depois tem várias receitas práticas. Eu fiz aquelas receitas mais básicas de otimizar a sua saúde. Não é receita de como você faz um estrogonofe de feijão preto com não sei o quê. Eu explico como faz o shot raiz, o suco verde, o shot da imunidade, explico como é que faz a panqueca de lentilha, o pão de trigo sarraceno, aquelas receitas que as pessoas mais me perguntam, eu coloquei lá para todo mundo no final do livro do MES. Então as receitas aqui, ó, tá vendo, gente? As receitazinhas com os ingredientes, como você faz a preparação, salada arco-íris, shot matinal, tá aqui todas as receitas MES. Aqui é o testemunho, desculpa. Testemunho do Adalberto. Aqui, olha, as receitas MES. Aqui, gente, o livro ficou realmente bonitinho. Muito obrigado aí, pessoal da editora, quando me convidaram para falar sobre o livro. E foi O livro é a cereja do bolo. A cereja do bolo é o seu testemunho, pô. É a coisa mais bonita do livro. Não, veja a hora de ter o meu. Gente, então vamos responder aqui umas perguntas dos alunos da 15ª turma do MES, tá bem? E quem quiser pode colocar aí pergunta também. Caramba, já leu quase tudo, Paulinha. Que legal. O livro tá fácil de ler, né? Eu tentei fazer uma escrita assim, parece que você tá me ouvindo falar.
Eu botei assim uma coisa bem prática, bem pragmática, e foi assim que realmente eu consegui. Eu parecia que eu estava conversando com o computador, né? Foi assim uma coisa que quando eu peguei comecei com essa pegada assim de eu vou escrever, né, o que vier na minha cabeça assim, e aí foi legal. Foi o livro como foi quando o livro saiu, mas pronto, quase um ano escrevendo, né? Margarida Matos perguntou, doutor, como combater a insônia? Durmo cerca de 4 horas por dia com muita interrupção. Então, você, Margarida, você é da 15ª turma, provavelmente ainda não viu Obrigado, Conceição, que bom que você gostou. Eu gostaria que todo mundo fizesse comentários positivos e também podem fazer críticas do que acharam do livro. O livro foi muito técnico, você escreveu muito, você não escreveu sobre isso. É muito importante eu ter esse feedback. Se vocês tiverem, né, alguma curiosidade ou alguma dúvida em relação ao livro, nas lives eu aqui também posso ajudar a esclarecer, tá bem? Sobre o sono, Margarida, é assim, é o capítulo lá da higiene do sono e também o pilar do módulo lá da plataforma do MES, em que eu falo sobre uma série de fatores que a gente tem que corrigir. Outro dia botei um vídeo e falar assim, dormir bem não é tomar melatonina, porque as pessoas acham que querem pular todas as etapas e já ir para tomar um hormônio que normalmente nem é a principal causa da sua insônia. Muitas vezes você produz melatonina, entenda isso. A sua pineal, ela é resiliente, ela produz melatonina. Só que ela só produz quando você manda a ordem, é para produzir. E essa ordem é dada pela luminosidade. É o principal fator que vai determinar a sua produção de melatonina. Chama-se luz. E se porque o ser humano era assim, ele era regido pela luz solar. Depois de um tempo, ele começou a receber luzes de fogo. Mesmo a luz de fogo tem uma longitude de onda que quase não suprime a sua pineal, porque a longitude de onda do fogo está muito pelo amarelo e pelo vermelho. E essas luzes, elas têm pouco impacto na nossa liberação de melatonina. Daí que tem Joaninha do meu coração, minha linda de morrer. E aí que tem a dica que eu dou para as pessoas, que é assim, no seu quarto tenha luzes vermelhas. E quando você começar a se preparar para dormir, você desligue as luzes brancas. Por exemplo, essa luz que está na minha cara agora. Isto é uma luz que está dizendo para a minha pineal não produza melatonina, porque ainda é dia. Esta luz é um espectro da radiação do sol do dia, né? Então você não consegue dormir. Agora, quando você começa a ter luzes mais quentes, essas luzes elas têm menos efeito químico e têm mais efeito térmico. Eu sempre faço analogia. Lembra daquelas luzinhas que revelavam fotografia quando a gente tinha aquelas câmeras de revelar foto? Os reveladores eram todos com luz vermelha, porque essa luz tem pouco efeito químico e isso não queimava o filme. E também não faz a sua estimulação da produção de melatonina, a inibição da produção de melatonina pela sua retina. Porque a gente tem na retina uma proteína, um receptor chamado melanopsina, que é o que vai receber o estímulo e vai, por um nervo, mandar o estímulo lá para o seu cérebro. E a pineal fala, é para produzir a melatonina ou não é? Se tiver escuro ou uma luz vermelha, ela fala, já é a hora de produzir. Se você meter uma luz branca no seu olho, ela fala, ainda não é hora. E aí você suprime a sua produção. Aí olha o que você quer fazer. Você quer continuar olhando sua tela de computador de noite e vai tomar melatonina. E isso daí não tem lógica nenhuma, tá bem? Isso pode, inclusive, ser prejudicial para você e atrapalhar o seu sono, tá bom? Porque ela começa a criar metabólitos que não são favoráveis para você dormir. Então, para você dormir, a primeira orientação que existe na vida é você regular esses pilares da higiene do sono, que é exatamente isso, é não comer muito tarde, porque o processo digestivo vai interferir com essa liberação de melatonina, é não comer pesado à noite, alimentos pesados, não ingerir nada que tenha cafeína, nem pensar. Eu estou tomando chá aqui, mas a partir das 2 da tarde, né, às vezes até meio-dia, eu não tomo nenhum chá com cafeína, nem chá verde. Chá verde eu tomo sempre na parte da manhã.
Os chás que eu tomo à tarde são só chás com plantas, né? Então, ó, chá de tomilho, que eu estava tomando agora, chá de, sei lá, de manjericão, chá de gengibre, chá de cúrcuma, chá de hortelã, mas nunca chá da família da Camellia sinense, né? Preto, vermelho, branco, o chá verde, matcha, esses todos têm uma cafeína residual, mesmo que não seja muita quantidade, em alguns chás, o chá branco, a quantidade é pouca, mas tem. Para quem é sensível à cafeína como eu, deve se evitar. Então, você à noite tome infusões. E se você, quanto mais tarde for, o ideal é você tomar infusões, essa é uma dica que eu dou lá, né? Tomar infusões relaxantes. Então, chá de camomila, chá de passiflora, chá de melissa, capim-limão, erva cidreira, né? São chás que ajudam o seu corpo a relaxar. Mas também acho que não deve tomar depois do jantar, porque esse chá depois do jantar pode interferir com o seu sono, porque vai fazer você levantar para ter que fazer xixi, né? E aí não é bom levantar no meio do sono, você interfere com, né, a sua dinâmica do sono. E eu acho que não tem necessidade de você bebe líquido ao longo do dia. Eu vou deixar gravada, tá bem? Alguém que pediu a gravação desde o início, eu deixo sempre a live gravada para quem não puder assistir, tá bem? Pode ficar tranquila. Mas entendeu? Esse é o mais problema, porque eu vejo que as pessoas querem tomar suplemento, ou é melatonina, ou é magnésio, que é um suplemento fantástico para ajudar a relaxar e dormir. Então, quem quiser tomar magnésio, não estou dizendo que não tem que tomar, eu vou dizer para mim quais são os 2 melhores suplementos para otimizar a qualidade do sono. Magnésio, você pode tomar a forma de magnésio citrato, que vai ajudar inclusive a você logo de manhã a ter vontade de ir à casa de banho. Magnésio citrato é um dos melhores absorvidos, melhora a função intestinal e é altamente relaxante, absorve muito bem e é muito relaxante para a parte muscular. Magnésio citrato, pode ser o magnésio glicina também, porque a glicina faz parte da formação do GABA, que é o neurotransmissor de relaxamento, e a taurina. A taurina que tem em bebidas energéticas, e as pessoas acham que é por isso ela é energética, não, a taurina tem um efeito muito maior de relaxamento, tá? Então a taurina, treonato também, a Aninha tá lembrando aqui que o magnésio treonato ele atravessa a barreira hematoencefálica, também é bom para melhorar a qualidade do sono. Aliás, qualquer magnésio, tá, gente? Os magnésios são todos maravilhosos, você pode utilizar o que você tiver. Esses que a gente fala são mais específicos porque tem melhor absorção, atravessam melhor a barreira hematoencefálica, são ligados a um aminoácido que vai formar um neurotransmissor, como o GABA, etc. Mas a taurina, ela melhora a sensibilidade dos receptores de GABA. Então, ela é excelente para ajudar a qualidade do sono. Então, para mim, se eu pudesse eleger os 2 melhores suplementos para dormir, seriam magnésio e taurina, tá? E a melatonina para pessoas com necessidades, em que realmente você identifique uma necessidade do uso, e normalmente não é aquela pessoa que demora para dormir, mas é aquela pessoa que acorda no meio da noite e já não tem mais sono, tá? Mas o principal é você entender que é importante você deixar o seu corpo no processo de relaxamento, baixar o seu cortisol, tá bem? Para o seu corpo produzir melatonina. Melatonina e cortisol são hormônios antagônicos. Um é o hormônio de vigília e o outro é o hormônio do sono. Você nunca pode ter os 2 hormônios juntos, tá? Um inibe a produção do outro, tá? Então, são hormônios antagônicos, você tem que ter os 2 bem equilibrados. E é claro, né, falando em mulheres, a Margarida, eu não sei quantos anos tem, mas a mulher a partir dos 40 anos já tem que começar a perceber se ela tem uma deficiência de progesterona, porque a progesterona é o hormônio de relaxamento da mulher. A progesterona é um hormônio que se liga a receptores de GABA. Ela é um hormônio é o freio. Eu costumo falar assim para os pacientes entenderem, né? É como se a mulher fosse um carro e ela tivesse o freio e o acelerador. O acelerador é o estrogênio e a progesterona é o freio. E você não consegue dirigir um carro sem acelerador e sem freio, você precisa dos 2. Por isso que, inclusive, na modulação hormonal, a gente passa o estrogênio de manhã, que ele é o acelerador, é o hormônio simpático que dá energia e vitalidade para a mulher, e a gente passa a progesterona à noite, que é o hormônio de relaxamento, é o hormônio parasimpático. Então, muitas mulheres, como o primeiro hormônio que diminui na menopausa, muito antes do estrogênio, é a progesterona, porque a progesterona ela é produzida a partir do corpo lúteo, do óvulo que não foi fecundado. Então, o que acontece? Se a mulher, no climatério, já não está ovulando em todos os ciclos, ela não está produzindo progesterona como deveria. E para piorar a situação,
o cortisol, num corpo estressado, né, uma mulher estressada, o cortisol ele é meio que inimigo da progesterona, né? Então são dois hormônios que não se dão muito bem, são hormônios que não são muito amiguinhos. Então o que acontece? Um excesso de cortisol vai diminuir a produção de progesterona, inclusive o cortisol também faz inibir a ovulação, então você tem uma tendência maior a diminuir a produção de progesterona, e aí você fica realmente com o corpo ligado à tomada, com uma predominância de estrogênio. O que você tem que fazer? Equilibrar esses hormônios. Muitas vezes, o médico, numa fase inicial do climatério, ele pode começar a prescrever para a paciente uma progesterona bioidêntica, transdérmica, por exemplo, né? Usa um cremezinho desses que a gente manipula e dá para os pacientes. Para quem não tem um médico e não conhece, por exemplo, a Nau, ela tem um cremezinho de progesterona-like, que na verdade é um suplemento com várias plantas que são análogas da progesterona. É como se fosse uma progesterona vegetal. É um suplemento da Nau chamado Progesterone, que é um creme. E também existe um outro suplemento em creme chamado N-Yam Cream. É um suplemento que existe à venda, eu acho que na IERB tem, que é uma solução para se você ainda não conseguiu um médico que te passe a progesterona. Você pode usar esses análogos vegetais que são suplementos, mas que têm um efeito progesterona-like. E é fantástico, para algumas mulheres é transformador. E aí você pode utilizar isso antes de dormir, né? Se você já sente que está no climatério e não está com a qualidade de sono boa. Então, enquanto você não aguarda uma consulta médica, você pode utilizar esses cremes. Então, depois, para quem quiser, eu até mando o nome desses cremes. O da Nau é fácil, chama-se Progesterone da Nau, e é um creme que você come transdérmico. Não é comercializado em Portugal, mas vocês conseguem procurar em outros países e mandar para cá. Eu sei que chega, porque algumas pacientes minhas já utilizaram. E para algumas mulheres é fantástico, é meio transformador e altamente fisiológico e natural. Você está utilizando uma coisa saudável. Na sua consulta, você também, sobre as taxas e hormônios? Desculpa, Jana, eu não entendi a pergunta, mas eu acho que deve ter sido isso. Se eu avalio as taxas de hormônios para saber se deve ou não usar. É claro, uma suplementação hormonal feita, né, numa consulta de modulação, é óbvio que você tem que saber como está o estado daquela paciente, né? Senão a gente vai incorrer no erro que aconteceu na década de 90, que deram hormônios sintéticos para as mulheres com calores e criou-se problemas, né? Cancros e etc. Por quê? Porque era um tratamento paliativo. É para fazer as mulheres melhorar dos calores da menopausa. E aí fazia uma suplementação hormonal e para piorar a situação, com hormônios sintéticos, ou sintéticos de industriais, ou sintéticos à base de urina de cavalo. E aí isso realmente foi uma celeuma, foi um problema desgraçado, e aí colocaram os hormônios todos como se fossem os vilões. Mas não é. O hormônio é a nossa vida, é a nossa vitalidade. Eu falo aqui para vocês com 300 coisas na minha vida, dei aula essa semana já, durante o dia, dei aulas online, vou dar uma aula amanhã para médicos, dei consulta todos os dias da semana, hoje dei o dia inteiro de consultas, nem sei como é que eu faço tanta coisa, mas no fundo é uma base hormonal equilibrada, que me faz ter essa energia toda e etc, chegar à noite na cama e dormir. Não sou melhor que ninguém, só que como eu estudo muito isso, a primeira pessoa que eu pratico é em mim mesmo, né? E eu sei que isso funciona bem, porque realmente tenho aqui uma energia, uma capacidade super boa. Tenho muitos colegas com a minha idade que não fazem nem um terço do que eu faço, e não é porque eu sou nenhum superdotado, é porque eu tenho meu corpo equilibrado e eu tento equilibrar, né, o máximo possível dos meus pacientes. Eu digo tento porque na grande maioria das vezes não depende só de mim, né? Na grande maioria das vezes depende muito do paciente querer se transformar, né? A modulação hormonal, gente, ela é fantástica, mas só que ela depende do paciente, entendeu? Não é o paciente tomando as rédeas da própria saúde, do próprio corpo. Não é a medicina passiva do médico em cima de um pedestal, te dando um remédio e pronto, e está resolvido. As minhas consultas, elas são sempre uma aula, que eu fico explicando tudo para os pacientes. Hoje uma paciente mesmo que veio aqui, uma aluna, que é aluna do MES, como eu falei, eu já atendi alunos do MES, ela mesmo fala: doutor, eu gosto de ir aqui porque você explica tudo.
E eu explico tudo mesmo. Sai do pelo, né? Sai do corpo, porque cansa, acaba com a voz, mas é só assim que eu consigo que meus pacientes entendam a importância de tudo que eu falo, né? O que acontece? Se você fala para uma criança, né? Não coma isso, né? Ou então coma isso, com autoridade paterna, materna, etc., você vai criar um trauma naquela criança, porque se ela não gosta daquilo e você obriga ela a comer, você criou ali um engrama no cérebro daquela criança de rejeição àquele alimento que ela não queria comer e foi obrigada. Se você explica para a criança por que ela tem que comer aquilo, é outra coisa, né? Porque aí você está colocando no cérebro do seu filho, né, uma explicação altamente lógica, né, e importante para a saúde dele e para o resto da vida. Então, assim que eu não tenho filho, tá, gente? Mas eu entendo que isso é a melhor forma de você, porque é assim que eu lido com meus pacientes. Eu não mando fazer nada, eu explico o que tem que fazer. E aí, faz se quiser. Então, eu só consigo esse resultado quando o paciente entende que é importante fazer. E aí ele se transforma, porque tomou as rédeas da própria saúde. O meu trabalho é acabar com a minha voz explicando. E depois o trabalho do paciente é entender que nós não somos mais crianças para fazer tudo que a gente gosta. Porque aquela resposta é, doutor, eu adoro isso, eu adoro pãozinho, eu adoro aquilo, pronto. Aí não vai ter. Se você quiser fazer coisa errada todos os dias, você não vai ter saúde. Agora, é o que eu falo, eu sou um médico muito tranquilo, né? Eu coloco lá no pilar, na pirâmide do Messi, existe ali, para quem comprar o livro, tem aqui, ó, que eu coloquei o desenho da pirâmide do Messi, tá vendo aqui, ó? Essa é a pirâmide do Messi. E para quem vê aqui em cima, olha, é o recreativo. O recreativo é o famoso pode chutar o balde. Mas o recreativo não é a sua rotina. O recreativo é a exceção. Eu falo assim, a nossa vida é um processo, né? E você tem que ter o processo certinho. Se você tiver o momento errado, isso não tem importância, desde que o processo esteja certo. O momento não vai interferir na sua saúde. Aquilo dali é um momento, mas o processo vai. Você tem que ter o processo. Olha lá, Cristina, já falei, está nas livrarias, está no meu Instagram, ali no link, no Instagram, o livro vai autografado, nas livrarias. Depois eu posso autografar nas sessões que vão ter. Para quem já sabe, né, na FENAC, no dia 29, vai ter uma sessão de autógrafos na FENAC do Colombo, em Lisboa. Vai estar eu, Dr. Ivone Mirpuri, Dr. Manuel Pinto Coelho, todos que participaram da capa do meu livro. Eu convidei os três lá em Lisboa, então tem aqui o prefácio da Ivone e do Manuel e tem a frasezinha da Isabel aqui, linda de morrer. Então, eu vou estar lá na FENAC, às 18h30, e todos que quiserem participar lá do nosso encontro vão estar esses meus colegas e a Isabel nesse dia. Mas também em março, no dia 10, 7, eu acho que é 7, 9, 10, é mais ou menos assim, eu vou publicar no meu Insta, vai ter aqui no Norte. Então vai ter na FENAC do Porto, no Mar Shopping, no Norte Shopping e na FENAC aqui de Aveiro, do lado da minha clínica. Dia 29 é de Lisboa, tá? Mas a do Porto vai ser em março, 9, 10, eu acho, 7, 9, 10, eu acho que é isso. 7 no Mar Shopping, 9 no Norte Shopping, 10 aqui em Aveiro. Mas eu depois vou colocar no meu Insta, se vocês quiserem, acompanhem lá no Cascais Shopping, eu acho que não vai ter, Cristina. Isso daí foram os editores que decidiram. Eu só pedi para ver se podia ter aqui no de Aveiro, porque, né, a minha cidade, e na FENAC do Algarve eu acho que também não vai ter, mas era uma boa que tivesse, hein? Não sei como é que tá o tempo aí, mas se o tempo estiver bom, vai ter uma aí no Algarve também. E já não lembro o que eu estava falando, gente. Falei tanta coisa. Mas era dos pilares da saúde, né? Então da coisa recreativa, tá aqui, ó. Então lembrar, né? Saúde é um processo e você pode ter momentos de felicidade, que isso não vai interferir o processo, desde que o processo... A outra analogia que eu faço é como se você fizesse uma maratona. Né? Você está fazendo uma maratona, de repente você tropeçou numa pedra, tropeçou e se levantou e continuou a maratona. O que esse tropeço vai interferir na sua corrida? Nada, não vai interferir em nada. E isto é um deslize, né? Um momento que você tem, uma comemoração na família, que você compra um pedaço de bolo, isso não faz a menor importância, desde que você tenha o processo certinho. Entendeu? Eu aqui no MES, eu ensino o processo. Se você seguir o processo na sua rotina, eu não quero saber o que você faz fora da sua rotina.
porque é a rotina que importa, é isto que vai determinar a sua saúde. Gente, eu treino todos os dias eu treino, faço atividade física. Fim de semana eu faço coisas na natureza, mas às vezes eu não estou com vontade de fazer, eu estou com vontade de ficar em casa no sofá, lendo, por exemplo, adoro ler, né? Então eu tenho tempo, acumula livro, hoje eu comprei 2, eu fui ver o meu livro lá na FENAC, né? Porque me disseram que ele já estava aqui do lado da minha clínica, né? Então antes de vir para o consultório, eu passei na FENAC para ver o meu livro, né? Tanto que eu tirei a foto que eu publiquei. E aí eu vim com 2 livros, né? Então você imagina uma pessoa louca que tem tara por comprar livro. Eu já tenho lá uma pilha de livro que eu não li ainda. Eu comprei 2 livros técnicos dessa grossura que eu nem abri, tirei do plástico ainda. Das 2 últimas feiras que eu fui de congressos, eu comprei esse livro. E hoje eu fui na FENAC ver o meu livro e comprei 2. Que não era o meu, não comprei o meu, mas eu comprei o do Mark Hyman, que estava do lado do meu. Por isso que eu até publiquei a foto. O Mark Hyman é um médico americano que eu admiro muito, um cara que fala muito de medicina funcional, de uma forma muito pragmática também. Eu adoro o Mark Hyman, um cara que eu admiro muito, e estava lá o livro dele do lado meu. Ele escreveu um livro agora sobre saúde também, e fiquei todo feliz. Eu comprei o livro dele e também comprei um outro livro que fala sobre a antropologia, um livro meio maluco que eu comprei porque fala sobre evolução humana. Eu gosto de ler muito sobre isso, né? Eu gosto de ler sobre a nossa evolução nesse planeta, porque isso diz muito de quem a gente é hoje, né? Quando eu falo de jejum, vocês vão ver no livro do Messi que eu falo muito de antropologia. Eu explico o jejum a partir disso, a dieta plant-based, né? O aterramento, tudo que a gente fala, né? Sempre esteve na nossa história, na nossa existência. E aí, de repente, a gente desconectou, né? De uma hora para outra, a gente começou a comer processados, a gente começou a ficar vendo luz branca à noite, a gente começou a ficar o tempo todo fechado em caixinha, sem pegar sol, a gente ficou o tempo todo sem contato com a natureza. Eu vou perguntar uma coisa aqui agora para vocês e vocês fiquem pensando nisso, né? Se isso é bom para a saúde de vocês. Vou fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que as pessoas que estão me assistindo aqui tiveram contato com a natureza? Tá? Porque a gente está aqui no inverno em Portugal. Pode escrever aqui, ó. Há quanto tempo você não tem contato com a natureza? Contato seria pisar na praia, agarrar uma árvore, fazer jardinagem, pisar na terra. Pronto, aí. A Maria foi hoje só para acabar com a minha teoria, mas a maioria das pessoas eu acredito que vão falar, sei lá, mais de uma semana. Você vai pensar durante a semana, você não fez nada. Tá andando com sapato, a lá, Paulinha também. Vocês me assistem, então vocês estão banho frio na praia de Cascais? Que isso, a Ana já é profissional. É um livro de consulta para a vida. Ontem, pronto. Então, olha, uma semana, Valdemar, tá bom, mas não tá ótimo. Entendeu? Eu, a última vez, foi no sábado, domingo, que eu fui correr na praia de Aveiro. Tava um dia bonito aqui, nem pensar. Olha lá, eu vi no campo hoje, eu sei, todo mundo tá me assistindo aqui, eu não vou mais falar de aterramento. É um assunto que eu não falo mais, que vocês já estão. Esse assunto já está esgotado. Vocês já... Olha lá, faz tempo. Isso não pode, Luiz. Aterramento, gente, hoje é científico. É uma reconexão com a natureza em que a gente equilibra a nossa carga alostática. A alostase é a capacidade que a gente tem de voltar o nosso corpo à homeostase. E hoje a gente tem uma carga alostática positiva. A gente está sempre ligado na tomada. E isso faz com que o seu corpo não consiga regular a liberação dos hormônios de estresse. Adrenalina, cortisol, noradrenalina. E isso faz ficar ligado na tomada. Aí o que acontece? A gente tem que pedir ajuda à natureza, né? Porque o que é a natureza? É a nossa mãe, né? A mãe natureza. Então o que a gente tem que fazer? Parece meio maluco, gente, mas por isso que você vê que aquelas pessoas que têm contato, vivem no campo, né? Que fazem jardinagem, cuidam da terra, não sei o quê, elas têm mais saúde, né? Elas têm mais longevidade. Por quê? Porque elas estão sempre fazendo essa troca com a natureza. E hoje a gente fica fechado em caixinhas, com sapato de borracha, né? Com luz artificial. E isto não é saudável. Ponto. Não é. É muito fácil de entender que não é. Porque durante 99,9% da nossa existência, a gente vivia com o pé no chão, na terra. Entendeu? Então agora, muito recentemente, o ser humano começou a usar calçados e viver dentro de caixinha.
Entendeu? Então a gente não precisa voltar para o mato. É óbvio que não. Eu não quero morar no mato. Eu nem gosto muito de lugar com muito inseto, etc. Né? Porque eu sou urbano. Eu nasci no centro do Rio de Janeiro. Hoje eu pratico muito o aterramento porque eu estudo isso. E eu sei que isso é importante para a saúde. E eu sinto isso, né? Eu tô aqui trabalhando, sei o quê. Chega fim de semana e eu vou para a praia, por exemplo, né? E eu faço ali um trabalho de alongamento e respiração na praia. Parece que eu sinto a minha energia toda ir pela Terra, né? Parece que eu lembro sempre do filme Avatar, que fala sobre, né, aquela conexão que a gente tem com a natureza e com a Terra, que hoje também já tem uma explicação científica para isso, tá? Porque essa trama que existe na Terra, né, essa malha que existe na Terra é uma coisa chamada micorriza. Ela tem a ver com fungos, né? Que é um reino, né? Independente e que tem uma importância fundamental no nosso planeta. E essa micorriza, ela faz uma transmissão de energia pela Terra e quando a gente mete o pé na Terra, a gente participa disso. Então, realmente, fazer aterramento é fundamental, só que eu não vou falar mais nisso, porque eu acho que o que fiz mais tempo aterramento fui eu. Todo mundo fez ontem, hoje. A Aninha foi na praia hoje, etc. Hoje eu tô prolixo, né, cara? Eu nem respondi as perguntas. Meu Deus do céu. Também aqui tá pequenininho. Bom dia. A Veronique perguntou. Veronique, ela é francesa, porque ela tem um nome lindo em francês. Eu não sei se ela está assistindo aqui. Aluna do MES 15, super participativa, muito linda, mas ela escreve em português meio afrancesado, então tá complicado. Bom dia, sem leite de vaca, sem iogurte, sem queijos frescos, mulher com 64 anos terá que fazer suplementação de cálcio, sucos raiz e sucos verdes variados e arco-íris, neste momento apenas da consulta. Bom, eu vou traduzir aqui porque ela realmente escreveu sem vírgulas e tá uma coisa assim meio confusa, mas tadinha a Veronique, eu acho que ela deve ser francesa pelo nome dela e o sobrenome, e ela escreveu aqui em português meio afrancesado, tá meio complicado. Mas ela quis dizer assim, ela não tá tomando derivados lácteos, né? Parou com leite, parou iogurte, parou com queijo, parabéns. E 64 anos, ela quer saber se precisa fazer suplementação com cálcio. Olha ela ali, é a correção automática, desculpa. Veronique, pelo amor de Deus, você não peça desculpa. Eu que peço desculpa, porque eu não consegui ler direito, eu fiz o resumo aqui da sua pergunta. Você é linda demais. Obrigado pela sua participação, que eu vi que você na plataforma está muito participativa. Parabéns. Isso para mim mostra comprometimento, né? Você está ali perguntando, participando. Eu adoro, não tem problema nenhum de eu responder. Eu que peço desculpa porque ficou um texto muito confuso assim, então para eu ler fica pior. É assim. E eu falo aqui em português rápido, desculpa também se eu estou falando e você não consegue entender esse meu sotaque brasileiro aportuguesado. A suplementação com cálcio, ela é muito menos importante do que as pessoas imaginam, tá? Por quê? Porque numa alimentação saudável, isto sim é muito importante, numa alimentação saudável, diversificada, você provavelmente vai ter os níveis ótimos de cálcio que o seu corpo precisa. Ponto. A grande maioria das pessoas, se faz uma alimentação plant-based diversificada, ela tem os níveis ótimos de cálcio. Por quê? Porque os verdes são as maiores fontes de cálcio. É da onde os bichos vão buscar o cálcio. Das folhas verdes são fontes fantásticas de cálcio. As leguminosas têm cálcio, as oleaginosas têm cálcio, as sementes têm cálcio, os cogumelos têm cálcio, os cereais integrais têm cálcio. Ou seja, tudo tem cálcio, né? Em resumo, se você ainda comer carne animal, proteína animal com peixe, etc., de vez em quando, também tem cálcio. Então, você não precisa utilizar os lácteos para ser sua fonte de cálcio. Isto foi a forma que a indústria tentou criar para fazer as pessoas comerem lácteos. Eu vou comer cálcio. Aí eu te digo, estatisticamente, a população do mundo que mais tem osteoporose são os consumidores de lácteos, tá? Isso é um estudo epidemiológico já mais do que confirmado. Quanto mais lácteo você comer, pior é o seu osso. Por quê? Porque o lácteo ele é um alimento inflamatório. Bom, isso já se sabe. E o que acontece? O cálcio ele é um buffer de inflamação.
Então você utiliza o cálcio do osso para tamponar esse incêndio que você fez com cálcio, com leite. Então, não consuma cálcio, leite na sua rotina. Pode comer um queijinho recreativo, que isso não faz mal. Mas comedor de queijo diário, iogurte diário, leite diário, você vai sacrificar o seu osso. E não é daí que você vai tirar o melhor cálcio. O melhor cálcio você tira de uma alimentação plant-based, dos sucos verdes que eu mando tomar, etc. Mas o mais importante não é o cálcio, porque o cálcio, o nosso corpo até sabe regular. Ele regula pelo paratormônio, pela vitamina D. Existe uma homeostase hormonal, que o cálcio no nosso corpo ele é regulado por hormônios. Agora, o que você tem que ter ótimo na sua vida são 3 coisas. Essas são as 3 mais importantes para o cálcio, para o seu osso estar forte e você não se preocupar mais com isso. A primeira, uma vida ativa, atividade física. Isso é fundamental, porque se você tiver 30 anos, super jovem, for para astronauta, for para a Lua e não tiver pisando no chão, fazendo algum esforço, o que acontece? Você perde massa óssea. Os astronautas voltam todos com osteoporose, mesmo com 30 anos. Por quê? Porque não tem a parte física. Então, introduzir ontem na sua vida alguma atividade física que faça impacto. Hidroginástica não serve. Você tem que fazer corrida, pular, esticar, subir escada, bicicleta, sei lá. Então, isso é fundamental. Segundo pilar fundamental, suplementação com as vitaminas lipossolúveis, A, D e K. A K2. Isso é fundamental. A vitamina D, a vitamina A e a vitamina K2, elas estruturam o seu osso. Elas fazem com que o cálcio entre no seu corpo, que ele vá para o osso e fique no osso. Mas você tem que ter as 3, A, D e K2. Para todos os meus pacientes em consulta, eles sabem. Eles saem com uma suplementaçãozinha em gotas, que é a melhor forma de você administrar as vitaminas lipossolúveis, num veículo oleoso, e você toma K2. Então, Maria Lourdes, a grande maioria precisa, porque não tem o intestino perfeito. Mas se você come muitos fermentados, se você tem o intestino perfeito, faz uma alimentação plant-based, pode ser que você não precisa. Nossas bactérias intestinais e alimentos fermentados são fontes de K2. Por exemplo, no Japão, as pessoas que consomem regularmente natô, aquela soja fermentada, né? O natô, miso, tempê, não precisa tomar K2, porque ali tem uma dose de K2 acima do que o seu corpo precisa, entendeu? Os principais alimentos que eu estou falando são os alimentos fermentados, tá bem? Os alimentos fermentados são fontes de K2, mas também alguns alimentos, como por exemplo o ovo, como por exemplo algumas proteínas animais e até queijo, também tem um pouquinho de K2, mas aí você paga um preço por causa do efeito inflamatório. Mas é assim, a suplementação de K2 é válida, eu acho que é válida você fazer, junto com a vitamina D e a vitamina A. E o terceiro pilar é o pilar hormonal. Você pode fazer uma atividade física, você pode fazer uma suplementação perfeita de A, D, E e K, só que se você tiver os seus hormônios anabólicos muito baixos, vai ser difícil você restituir osso, porque o osteoblasto ele é um funcionário que responde a um chefe. E esse chefe são os hormônios anabólicos. Na mulher, o mais importante é o estradiol. O estradiol, ele chega no osso e fala assim para o osteoblasto, é para trabalhar. Vamos trabalhar que você está muito preguiçoso. Aí o osteoblasto vai lá e repõe o osso. Tá? Aí vai depois o osteoclasto e destrói, e esse é um processo natural. Quando o hormônio feminino está muito baixo, né, o estradiol na menopausa, etc., que é o principal hormônio relacionado com isso, a testosterona também tem um papel, mas o estradiol muito mais. Quando o estradiol não está lá, você imagina um funcionário onde o chefe foi embora. Aí o que o funcionário faz? Já não vou trabalhar. Ai, parei. E o osso, ele perde a estrutura, entendeu? Então, kombucha tem K2 sim. Então, kombucha é um fermentado. Por quê? Porque as bactérias da kombucha, no caso do kombucha também tem fungos, mas as bactérias da kombucha, elas produzem K2. Também. Então, os alimentos fermentados, eles são fonte de K2. Pois é, a consulta comigo tá complicado, Kátia. Faz uma pergunta fácil. Desculpa. Ana Matias. Embora ainda não tenha chegado ao módulo de suplementos, por respeitar a ordem, muito bem, gostaria de perguntar se fosse pertinente responder sobre a suplementação de vitamina B12 e B9.
Os meus valores são 330 de B12 e 4,2 de B9. Aconselho a suplementar muito, muito, mas eu acredito que no futuro, com uma alimentação plant-based, principalmente o seu ácido fólico vai estar top. E é por isso que, inclusive, eu falo porque o MES não é vegano. A vitamina B12, ela tem uma fonte muito boa na proteína animal. Então, se você fizer folato todos os dias em sucos verdes, em comidas ricas em verdes, etc., e também, de vez em quando, um alimento de proteína de origem animal, você provavelmente não precisa suplementar. Você só tem que ter o sistema digestivo funcionando bem para absorver, porque eu vejo que muitas pessoas até consomem, mas elas estão com o estômago todo ferrado. E um estômago alterado vai ter dificuldade em absorver a vitamina B12. Por quê? Porque você precisa do fator intrínseco do estômago para absorver o fator extrínseco, que é a B12. E, por exemplo, se você toma aqueles comprimidos para baixar a acidez do estômago, você vai ter menos. Se você está altamente estressado e tem uma úlcera de estresse, você vai ter menos absorção. Então a B12 hoje ela é muito mais de problemas de absorção do que ingestão dela mesma. Então, faça uma alimentação plant-based diversificada com uma ingestão de proteína animal com alguma frequência e você não vai ter deficiência nenhuma nem outra. Agora, esses valores que você tem são baixíssimos. Você pode, enquanto não atinge essa excelência nutricional, fazer uma suplementação, sim, com B12 e ácido fólico, porque são dois nutrientes fantásticos para você, tá bem? B12 e ácido fólico são dois suplementos fundamentais para uma via, que é uma das vias mais importantes para metabolização hormonal, que é a metilação. Então, é fundamental para você ativar a via da metilação que você tem ali, porque você tem enzimas que precisam de B12 e que precisam de B9, tá bom? Existe uma enzima que recicla a homocisteína. Todo mundo já deve saber aqui, né, que a homocisteína é uma substância que é um marcador de se você está com o corpo bioquimicamente equilibrado nessa via, a via da metilação, e que você está metabolizando bem hormônios, que você está produzindo neurotransmissores, que você está produzindo glutationa de uma forma adequada e etc. E existe uma enzima chamada metionina sintase ou sintetase. A metionina sintetase, ela depende da vitamina B12. E a vitamina B12 depende de uma via chamada ciclo do folato, que é a via da vitamina B9. Então a vitamina B12 e a B9, elas são fundamentais para a metilação, para você reciclar a homocisteína. Para, como o nome diz, a homocisteína virar metionina. A metionina sintase, uma enzima que sintetiza a metionina. E essa enzima é B12 dependente. Então você precisa da B9 para formar a B12 e da B12 para formar a metionina, para baixar a sua homocisteína. Então, suplementação de B9 e B12 fundamental para uma pessoa que queira ter saúde, homeostase hormonal e etc. Para terminar, a Suzana perguntou, Suzana Souto Maior, beijinho Suzana, obrigado aí pela pergunta e participação no MES. Que suplementos o doutor aconselha para tomar para o cansaço, a fadiga e o esquecimento? Pois é, então. É igual eu falei do sono, né? Eu começo a live e termino muitas vezes muito parecido. E às vezes as pessoas acham que existe um suplemento mágico para o cansaço. E não é. O cansaço, primeiro você corrigindo os pilares, porque eu não sei como é que está a sua qualidade do sono. Se você dorme mal, à noite você não conseguiu limpar o seu corpo do cortisol. E o seu corpo precisa estar limpo de cortisol para no dia seguinte os seus receptores estarem superativos para receber o cortisol do dia. Deu para entender? É igual eu terminar aqui o trabalho na minha clínica, deixar tudo bagunçado, tudo sujo, né? E amanhã eu chego para trabalhar e eu quero trabalhar no máximo possível de excelência. Eu não vou trabalhar porque tá tudo cheio de roupa, tudo cheio de papel, tudo sujo. Eu vou trabalhar mal. Então é a mesma coisa com o seu corpo. Se você tá com cortisol na hora de dormir, não era para ter cortisol, de manhã, que você precisa do cortisol para ter a sua vitalidade, não vai ter. Entendeu? Por quê? Porque você tá com o corpo ainda com excesso de cortisol do dia anterior. Então, isso é uma das primeiras coisas que você tem que ver. Qualidade do sono, fundamental. Outra coisa que consome a sua energia é aquilo que eu falei no início da live. Como está o seu intestino?
né? A disbiose intestinal, ela é altamente favorável a um corpo totalmente desequilibrado, com tudo que você falou, esquecimento, alterações cognitivas, cansaço e etc. Por quê? Porque as bactérias fazem neurotransmissores, porque as bactérias produzem vias energéticas no nosso corpo, e quando você tem uma disbiose, você pode ter um excesso de fungo, e o fungo, ele é um comedor da sua energia. O fungo, ele consome glicose, é a fonte de energia dele, tadinho. Ele quer viver, e ele, por isso que, inclusive, o fungo, eu vou falar isso na aula de amanhã, tá bem? Já vou dar aqui um spoiler para os médicos que vão me assistir amanhã às 3 horas da tarde no Porto, que eu vou dar uma aula para um laboratório chamado Nutergia, e eu vou falar sobre muito além de probióticos. Não sei se ainda tem vaga, quem quiser se inscrever, a inscrição é gratuita, essa aula, e eu vou falar sobre isso, vou falar muito sobre fungos e outras coisas que o nosso intestino tem alterados e que não são uma falta de bactérias, mas sim um desequilíbrio entre elas. E uma das coisas é isso que eu falei, a síndrome fúngica. E o que acontece? O fungo, ele quer glicose, que é a comida dele. Então, o que o fungo faz? Olha como é que é a coisa, né? O fungo produz micotoxinas, e essas micotoxinas têm uma repercussão no nosso corpo para gerar um estado em que o fungo se beneficie. Então, por exemplo, ele produz uma chamada ácido tartárico. O ácido tartárico do fungo, ele faz duas funções. Primeiro, ele baixa a sua glicose. Você fica com hipoglicemia. Então, aquela pessoa que, por exemplo, eu não faço jejum porque eu tenho hipoglicemia. Você tem hipoglicemia porque você tem síndrome fúngica. E o fungo produz uma micotoxina chamada ácido tartárico, e o ácido tartárico faz você ter hipoglicemia. Número 1. Número 2, o ácido tartárico, ele inibe o ácido málico, que é uma substância que a gente tem no ciclo de Krebs. Então você se sente cansado. Então, por exemplo, eu não sei se você tem isso, Susana, mas você tem que ver. Olha a sua língua. Vê se a sua língua ela tá rosa, homogênea, se ela tá com uma camada branca no final dela. Isso é síndrome fúngica. E aí o que acontece? O ácido málico, bloqueado pelo ácido tartárico, não funciona bem no ciclo de Krebs e a pessoa se sente cansada. Então ela tem cansaço e vontade de comer doce, porque teve hipoglicemia. O que ela vai fazer? Ela vai comer doce. Ela vai comer alguma fonte de glicose porque ela acha que é isso que está faltando. E não é um excesso de fungo. E ela perpetua esse ciclo. Porque se ela comer muito doce, que o fungo criou esse ambiente para pedir comida para ele, olha como é que a coisa é. Você vê como é que os micro-organismos controlam o nosso corpo. Eles mandam na gente. Próxima vez que você tiver com vontade de comer doce, pensa se é fungo mandando em você, tá bem? Porque provavelmente deve ser. E aí você come o doce, você alimenta o fungo e aumenta a sua disbiose. Porque as bactérias boas não gostam de açúcar e o fungo adora. Ele fermenta o açúcar, gera gases no seu corpo, gera um monte de coisas ruins, produz mais ácido tartárico, produz acetaldeído, que também é outra substância que o fungo produz e deixa a pessoa cansada e até torporosa. Então você vê que você entra, já ouviu falar de terebentina para matar esses fungos? Não, eu conheço terbinafina, tá? Mas esse é um antifúngico químico que deve ser evitado, tá? Isso eu vou falar na aula de amanhã. Para tratar essa disbiose, a gente tem que ser gentil com as nossas bactérias e fungos. Não é para querer exterminar elas, porque aqui ninguém extermina nada. Para quem não sabe, chá de orégano e cravo não ajuda. Professor Alex Pacheco, para quem não conhece, um dos maiores coaches aqui de Portugal, sabe tudo. Exatamente, Alex. O orégano e o cravinho, eles são fantásticos, tá? Porque o cravo, por exemplo, tem uma substância chamada eugenol. O orégano, ele tem uma substância chamada carvacrol. Carvacrol do orégano, o timol do tomilho, o eugenol do cravo, são todos antifúngicos naturais. Se você coloca isso regularmente na sua vida, você vai matando essa população de fungos de uma forma amigável, não é agressiva, porque você não tem que ser agressivo, porque eu vou explicar uma coisa para vocês, ninguém fica livre de fungo, todo mundo tem fungo no corpo e vai ter para o resto da vida. Se você eliminar todos os fungos do seu corpo, você vai ficar doente, vai morrer, porque o fungo ele é fundamental. A doutora Bárbara chegando já no final da live, que já era para ter acabado. Então não adianta querer acabar com a raça do fungo, né? Achando não vai. Outra coisa que as pessoas não sabem, a pessoa chega assim e fala assim para mim: doutor do céu, eu tô com uma micose horrorosa, de onde é que eu fui pegar essa micose?
Não pegou, meu filho. A micose estava em você. Ela só estava adormecida. Quando você baixou sua imunidade, quando você desregulou suas bactérias, esse fungo que estava latente, ele se manifestou. Todo mundo que está me assistindo tem cândida no corpo. Todo mundo tem. Todo mundo tem, mas ela tem ali adormecida, ela tem suprimida, ela faz parte de uma... A Candida albicans, ela é mais frequente e todo mundo tem. Só que a gente tem em quantidades que não são patogênicas, não são patológicas. Mas se você tem uma desregulação, aí você cresce elas. Você é um craque, eu recebi o seu livro. Aí, Alexandre, fico mesmo feliz. Muito obrigado. Aí o Alexandre tive um projeto um tempo atrás, escreveu um livro, não rolou, mas... sempre está em tempo da gente fazer um. Obrigado você, Alexandre, parabéns aí pelo seu trabalho. E parabéns aí pelo comentário. Chá de orégano, cravinho, são remédios que eu tenho sempre comigo, né? Eu sempre tive problemas no intestino, então eu sei que é meu ponto fraco e eu tô sempre colocando coisas para nunca voltar ao estado que eu tinha antes. Então o que eu faço? Eu tô sempre colocando isso. Por acaso eu tô hoje tomando chá de tomilho, mas nem foi, né, por causa de eu ia falar isso, foi coincidência. Mas chá de tomilho é um chá que eu adoro tomar, porque é gostoso e ele é altamente favorável para processos de desbiose. E dessa forma, eu tô sendo friendly, eu tô sendo amigável. Limpeza do intestino é bom fazer? Então, Verônica, mas é o que eu não sei o que você chama, é aquela hidrocolon terapia. Se quiser fazer de vez em quando, eu acho que não tem problema. 29. Eu tenho quase certeza que é 29. Eu vou botar mais posts sobre isso. Mas então, entendeu? Você tem que ser um processo dinâmico. Não é agora, eu vou tomar um antifúngico hoje e vou amanhã achar que eu estou ótimo, etc. Porque eu matei esse. Hidrocolon, pode fazer, eu acho que é favorável sim. O hidrocolon, ele pode limpar ali alguma fezes que você tenha ali ressecada, né, putrefata dentro do seu cólon, etc. Eu acho que é favorável, não vejo. Se for bem feito, não vejo, mas também não é nenhuma panaceia. Se você não tiver uma alimentação certa, se você não usar essas coisas que eu estou falando para equilibrar sua flora, vai fazer hidrocólon e vai voltar a ter tudo errado de novo, tá bem? O hidrocólon, ele não consegue repovoar favoravelmente as suas bactérias intestinais mais poderosas, né? São as bactérias, por exemplo, chamadas butirogênicas. A hidrocoloterapia não faz isso, né? Ela não tira as bactérias patogênicas, muitas delas ficam ali grudadas no muco. O que faz isso é uma alimentação rica em fibra, uma alimentação altamente favorável para o seu intestino, rica em fibra, fitoquímicos, e isso fazem suas bactérias generais, que eu chamo, né? São as bactérias chamadas butirogênicas, que são os maiores guerreiros em prol da nossa saúde. Essas sim, elas crescem, se desenvolvem, se proliferam, né? Agora, hidrocoloterapia não vai fazer o crescimento dessas bactérias, tá? Você tem que dar a comida que elas querem, né? Os suplementos, os fitoquímicos que elas querem. Tá bom, gente? É isso, gente. Foi a live de hoje, falando pra caramba, já cansado. Bom fim de semana, bom resto de sexta-feira para todo mundo. Obrigado aí pela participação. Bom fim de semana para todo mundo. E para a semana temos o encontro marcado. Se for quarta-feira, eu agora não sei se é quarta, eu vou ter que confirmar. Mas se a coisa for quarta-feira, aí não vai ter live. De repente eu faço na sexta de novo. Mas se for na quinta, quarta-feira a gente se vê na live. Se não, a gente se vê lá no Shopping Colombo, às 18h30, para o primeiro lançamento do meu livro. Gente, beijão, muito obrigado aqui pela participação de todo mundo. Beijinho, Nair. Nair ficou do início ao fim. Beijinho, Cristina. Você, Maria Católica, você também é muito linda. Obrigado por tudo, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Boa noite.